Bom dia, alunos do sétimo ano. Nós vamos agora introduzir uma aula sobre ecossistemas brasileiros. E de início, eu gostaria de saber se você sabe quais são esses ecossistemas e como eles são distribuídos ao longo do território brasileiro. Para tanto, eu trouxe para vocês essa classificação e a distribuição geográfica desses ecossistemas ao longo do nosso país. E como a gente pode ver, aí em destaque em verde, ocupando aí boa parte da área do nosso território, temos o ecossistema Amazônia. Aí, entre a transição entre a Amazônia, o Cerrado e a Caatinga, em uma cor marrom clara, temos a presença das matas dos cocais. Na porção nordeste do país, temos a predominância do ecossistema Caatinga. E na porção central, temos também aí representado pela cor bege, o Cerrado. Em destaque, aí em amarelo, ocupando aí principalmente os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, temos o Pantanal, ocupando aí também numa cor azul claro, principalmente na região sudeste, a predominância na região sudeste, e em grande parte da região litorânea brasileira, temos a presença da Mata Atlântica, ocupando aí parte, ou quase a totalidade do nosso litoral, temos a presença dos mangues, ou seja, do ecossistema manguezal, aí representado pela cor roxa. E na região sul do país, em marrom, temos os pampas, e em um verde mais escuro, temos a presença das matas das araucárias. Dessa forma, nós vamos agora destrinchar as principais características que cada um desses ecossistemas eles possuem e se diferenciam uns dos outros. E para iniciarmos, a gente vai ver agora o ecossistema Amazônia. Ele está aí presente na região norte do país, tem como principais características uma elevada quantidade de chuvas e de uma grande luminosidade, ou seja, o conjunto desses dois fatores que dá característica a esse ecossistema. E com isso, em relação à vegetação predominante aí nessa região, temos a presença de árvores de grande porte e folhas largas, que justamente são adaptáveis a essa grande umidade, a captação dessa umidade e de recursos vindo desse ambiente nessa região, para com essas árvores. E além disso, temos uma característica também, uma temperatura estável durante quase todo o período anual. Bom, em relação ao ecossistema Caatinga, aí predominante aí na região nordeste do país, tem como principais características aí a presença de um solo arenoso e raso, aí como a gente pode ver nas imagens, então um solo menos agricultável, justamente por ter pouca chuva durante todo o ano, a gente vai ver uma vegetação caducifólia, ou seja, que perdem as suas folhas em quase todo o período do ano. Essas árvores de pequenos portes, elas vão estar sem as suas folhas, justamente para uma adaptação às elevadas temperaturas que estão presentes nessas regiões. Bom, em relação ao cerrado, que é um ecossistema que está presente aí na região centro-oeste do país, tem como principais características aí a presença de solos argilosos e profundos. Ou seja, a presença desse solo profundo, ele resguarda uma grande quantidade de lençóis freáticos que essas árvores, né, a presença de árvores espaçadas e de troncos tortos, além de ter a presença de raízes bem profundas, elas são capazes de captar essa água nesses lençóis freáticos. Tem como também principais características essa região duas estações bem definidas, uma seca e outra chuvosa. Já a Mata Atlântica, aí presente mais no litoral brasileiro, e em contato aí com a região urbanística, tem como principais características aí relevos montanhosos, como a gente pode ver aí na imagem, e esse ecossistema é o que vem mais sendo devastado ao longo dos anos, justamente por essas construções urbanísticas, que vem cada vez mais diminuindo essa grande diversidade que existe nesse ambiente, nesse ecossistema, tanto de organismos vegetais como de organismos animais. Outra característica ter uma grande disponibilidade de água durante todo o período anual, também a Mata Atlântica, justamente por sofrer uma influência aí do oceano, está em contato aí com o oceano.
Já o Pantanal está presente aí mais na região oeste do Mato Grosso e em contato com o Mato Grosso do Sul também, os estados. É uma planície inundável, ou seja, tem uma grande quantidade de água no seu entorno. Tem a presença de poucas espécies endêmicas nessa região e são regiões ainda quase intocadas, ou seja, tem regiões, por ter essa característica de grande abundância de água, que dificulta o contato do ser humano ainda com essas regiões, com algumas regiões desse ecossistema. E como características aí conhecidas pelo mundo todo, é o maior reservatório de água potável no mundo, ou seja, água doce, água que é consumível pelo ser humano. Já os pampas, né, também conhecido como campos sulinos, né, eles estão presentes aí na região sul do país. Tem a predominância aí de invernos, conhecidos como invernos bastante rigorosos, ou seja, bastante sobre a influência de baixas temperaturas. Tem a predominância aí basicamente de uma vegetação mais rasteira, uma vegetação composta de gramíneas, então não é muito diferentemente da região amazônica, que tem árvores de grande porte. A região dos Pampas tem a predominância aí de árvores de plantas rasteiras, tendo como sendo predominada aí ou denominada campos verdes ou campos sulinos, como são chamados. Já outro tipo de ecossistema, que é bastante conhecido no litoral brasileiro, que ocupa grande parte do litoral brasileiro, é o manguezal. Tem como principais aí características um solo mais lamoso, com grande capacidade, grande umidade nessa região. Tem a presença de árvores com raízes escoras, que é justamente essas raízes escoras que dão suporte a essas árvores, pela presença desses solos mais lamosos, desse solo mais úmido, e que guarda aí nesse ecossistema uma grande diversidade de animais que buscam, principalmente nesse ecossistema em alguns períodos do ano, a reprodução, como os caranguejos, as rãs e os sapos, entre outros. Bom, e por fim, como a gente pode ver, temos a Mata dos Cocais, como a gente pode ver aí no mapa, está na área de transição entre a região amazônica, a Caatinga e o Cerrado. Tem a predominância de uma vegetação formada basicamente de palmeiras, ou seja, o babaçu e a carnaúba. E, como eu já falei, é uma região de transição, está presente entre outros ecossistemas. Bom, essa foi nossa aula. Obrigado pela atenção de todos, né, nessa introdução e na denominação desses ecossistemas do nosso presente, do nosso país.